locais onde o grau de infecção era muito alto, e eles passariam a ter contato com pessoas humildes, que trabalhariam em suas casas, que trabalham nos seus gabinetes, e essas pessoas voltariam para os setores de onde elas residem e levariam esse vírus, e aí ele se espalharia de uma forma muito rápida. Então aquela medida adotada naquele momento, ela foi tomada com base técnica realmente, de que eu teria que preparar um isolamento social muito rápido, para que não houvesse uma expansão, até porque eu não tinha condições dentro da saúde de preparar e nem de entender o que era aquele momento. Então foi uma medida dura, tomada da noite para o dia, mas ela foi uma medida que se mostrou acertada exatamente porque era necessário essa quebra dessa possibilidade de expansão. E aí, quando decidimos fechar, primeiramente as escolas e em seguida o comércio, é porque nós notamos que eu não conseguiria segurar a curva, e aí explico o que é a curva. No momento em que nós tínhamos que estabelecer um modelo, e aí nós tínhamos no mundo modelos que deram muito errado, naquele momento a Itália, e outros lugares que deram muito certo, como Hong Kong, Singapura e Japão. Pelo tamanho da cidade, Singapura tem em torno de 5 milhões de habitantes e tem também populações muito carentes, próximas do centro muito rico, eu preferi adotar o modelo de Singapura. Então nós temos a linha de Singapura e a linha do Distrito Federal e procuramos sempre adotar as medidas observando o que foi feito, isolamento social, distribuição de máscaras, testagem em massa. Então tudo isso vem sendo acompanhado pelos nossos técnicos. Chamei o pessoal da Codeplan todo para cá para dentro, juntei com os infectologistas, todos os cálculos são feitos, vários cenários, tanto que no dia da primeira medida nós tínhamos 1.254.000 pessoas que circulavam pelas ruas do Distrito Federal. No dia do isolamento, nós caímos para em torno de 500.000 pessoas, e logo quando chegaram as medidas de fechamento do comércio, nós descemos para 300.000 pessoas, nível que nós estamos mantendo até hoje. Isso nos deu uma condição de melhorar a saúde, trazer uma coisa que é muito importante, que é a consciência social quanto ao vírus, e nos dá um horizonte no sentido da abertura. É tanto que a abertura que foi feita não gerou qualquer impacto na curva. Por exemplo, quando eu abri todo o setor da construção civil, eu não tive um caso de coronavírus na construção civil. Esse é só um dos exemplos. Eu abri toda a cadeia automobilística do Distrito Federal. Eu não tenho um caso registrado, nem de funcionário, nem de consumidor que tenha tido algum problema. Então, a decisão não alterou o percentual de contaminação. E é bom que se diga que o percentual de contaminação, a contaminação, ela vai existir. Nós vamos chegar a um ponto, nós vamos ter 70% da população de Brasília e do Brasil que vai ter tido contato com o vírus. Por quê? Porque é um vírus, como qualquer um outro. O que você consegue é diminuir o ritmo para que o sistema de saúde possa absorver isso. Então, até que se tenha uma vacina, e vacina também é vírus, só que inoculado, nós vamos ter que conviver com esse balanço. Quando eu falo em reabrir o comércio, por exemplo, no dia 3, eu estou falando, eu vou abrir o comércio, mas vou abrir de forma limitada. Eu vou proibir aglomerações, eu vou proibir eventos públicos, eu vou proibir shows, eu vou proibir cinema, eu vou proibir... Estou analisando a questão de bares e restaurantes, que eu acho bastante complicado você abrir bar e restaurante por conta do uso de máscara. Em torno de 5 dias antes da reabertura, eu vou baixar um decreto determinando que todo mundo use máscara na cidade. Então nós vamos criar aí uma cultura para proteger a população. Então nada disso está sendo feito de forma que não seja calculada, pensada, analisada por todos os técnicos para a gente dar segurança para a população do Distrito Federal. Essa questão do pico, ela tem muita divergência com os profissionais. Eu tenho uma confiança muito grande nos técnicos que estão nos acompanhando aqui da Secretaria de Saúde, da Codeplan e dos infectologistas que estão nos ajudando de outras áreas. Eles até agora não erraram. E eu estou aí, no final do mês nós fechamos 60 dias das medidas que foram adotadas. Então eu tenho um grau de confiança nas informações que têm sido passadas. Então eu estou trabalhando que a gente tenha, como nós
seguramos a onda no início, nós vamos ter um pico aí até o final do mês, um pico controlado. Então, já no início de maio, nós vamos continuar tendo um grau de infecção um pouco maior, mas dentro de uma curva em que a rede de saúde tem possibilidade de segurar. E aí, a partir da segunda quinzena de maio, nós devemos começar a ter um decréscimo. E Brasília tem uma constituição... Nós aqui, naturalmente, interrompemos o contágio externo. Por quê? Nós não estamos tendo a visita de prefeitos, parlamentares, pessoas que visitam o Congresso, advogados e outras pessoas que visitam os tribunais. Então, interrupção de voos, nós estamos com o aeroporto quase que parado, isso também por conta das viagens internacionais estão quase todas suspensas. Então, nós estamos tendo agora o contágio daqui da cidade. E isso é mais fácil de você controlar, porque quando você tem uma pessoa contagiada em determinado lugar, você vai lá, busca, vê com quem ela teve contato, você consegue fazer o teste. Uma coisa que nós estamos buscando também é fazer uma testagem mais ampla. Para isso, nós estamos tendo dificuldades, mas nós estamos buscando meios para comprar mais testes. Nós subimos de uma média que a gente tinha de estoque de 2.000 testes, hoje a gente está trabalhando com 15.000 testes dentro do nosso estoque. Então nós tínhamos uma média de 600 testes diários, nós estamos subindo agora para 1.000 testes diários, queremos chegar na próxima semana com 1.500 testes diários e ir ampliando de 500 em 500 até chegarmos a 3.000 testes diários até o final do mês. Isso vai nos dar um nível de segurança maior no que diz respeito às medidas que nós temos que adotar. A ideia nossa é chegar até chegar ao final do mês de maio, que é quando nós pretendemos abrir as escolas e retornar ao serviço público como um todo, nós vamos chegar lá em torno de 400.000 testes. Aí nós vamos ter em torno de 15% da população do Distrito Federal testada, que é o nível que foi feito em outros países que tem a mesma, que é o caso de Singapura, o que dá segurança para as medidas que nós vamos adotar. Nós já abrimos a licitação, houve o empenho para 450.000 testes, alguns já estão sendo entregues, as empresas estão se mobilizando para fazer a entrega. Então nós estamos trabalhando com isso aí. Estamos abrindo uma outra compra agora também com carta de crédito do BRB. O BRB vai garantir o pagamento, porque muitas empresas estão evitando de vender para os estados com medo de não receber, porque muitos estados têm dificuldade financeira, graças a Deus nós temos as nossas, mas temos honrado nossas contas. Mas de qualquer modo nós vamos colocar uma carta de crédito do banco nosso aqui de Brasília para garantir o pagamento para as empresas, para facilitar na compra. O ministro Mandetta, primeiro que eu tenho um orgulho muito grande de dizer que é uma pessoa que sempre me atendeu, sempre... eu tive um relacionamento, e tenho e quero continuar tendo um relacionamento muito aberto com ele, até porque é uma pessoa de uma inteligência muito grande. O ministro Mandetta, ele trabalha na área de saúde olhando para aquilo que eu acho também que está correto, que é você ter um olhar para a atenção básica. E durante esse ano que ele trabalhou como ministro da Saúde, o ano de 2019, ele teve um olhar muito forte para a atenção básica, ajudou os estados, aqui o Distrito Federal, na reconstituição. Então ele vinha fazendo um trabalho de reconstrução da saúde no Brasil, muito importante. Aí chegou a Covid-19. Nesse momento da Covid-19, no meu entender, ele tinha que ter dado uma parada, estou falando do meu entendimento em relação ao que deveria ter sido feito. Olhado o mapa do país, olhado as cidades que tinham poderiam ter um grau de infecção maior, que eram facilmente identificáveis, e ter dado uma atenção para fazer um determinado bloqueio, um incentivo total. Nesse momento aí, o que acontece? Eu acho que chamou mais a atenção o lado do político do que o lado do executivo. E aí ele entrou no embate ali com o presidente da República, não soube colocar as equipes técnicas para conversar, ele não conseguiu ser o maestro para ordenar todo esse sistema onde ninguém sabia o que ia dar certo e o que ia dar errado. Então aí nesse momento é onde eu digo que ele errou. Ele errou a partir desse momento. É o que aconteceu aqui no Distrito Federal. O meu ex-secretário de Saúde, o Osney, talvez seja um dos melhores técnicos e um dos melhores secretários de saúde, e jamais teria saído da Secretaria de Saúde se não tivesse chegado a Covid-19. Porque ele tem um olhar especialíssimo sobre a atenção básica, ele conhece muito de saúde, ele é um
técnico extremamente preparado, mas ele trabalha com a visão do futuro, e eu estava precisando trabalhar com a visão mais emergencial para poder sair dessa. Cada pessoa tem um lado bom e você tem que aproveitar